João 14, versículo 2 diz assim: Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vamos orar. Senhor nosso Deus, abençoe agora o nosso tempo junto, nesse meio virtual, que o Senhor possa abençoar o estudo, possamos aprender, mas o mais importante, que nós possamos aplicar essas coisas. Abençoe-nos agora, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Deus, esse é um exemplo que nós acabamos de ler, mas Deus, ele é um Deus de preparo. Ele é um Deus de preparo e ele é um Deus preparado. Tá? É um Deus de preparo e é um Deus preparado. E nós lemos aí que Jesus, ele está, na realidade, preparando moradas no céu para os salvos. Nesse exato momento, Jesus está no céu. Ele falou, se eu for, eu vou preparar-vos lugar. E ele foi. Então ele está preparando o lugar. Deve ser um lugar muito bom para Jesus, que criou o mundo em 7 dias, tá? Há 2000 anos preparando lugar para a gente. Então deve ser muito lugar e um lugar muito bom para todo mundo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a alguns instantes. Mas Jesus está preparando um lugar para nós. Por quê? Porque Deus é um Deus de preparo. E Deus é um Deus preparado. Ele é de preparo e ele é preparado. Então, quando nós fazemos o trabalho dele, nós também devemos ter preparo. E esse é o tema de hoje. Como evangelizar, especificamente olhando o aspecto do preparo, tá bom? Não só o nosso Deus de preparo preparou um lugar para nós, mas nós lemos também em 1 Coríntios 2, 9 o seguinte, tá? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, o céu, nesse exato momento, está sendo preparado, Deus está preparando. E é uma coisa maravilhosa, porque fala aqui que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e nem subiram no coração do homem. Então ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém nem imaginou o que Deus está preparando para a gente. Tá? Mas é o quê? É preparo, Deus está nesse momento preparando. É interessante notar que quem falou isso, o apóstolo Paulo, tinha experiência do céu. Quando Paulo escreveu essa carta para os Coríntios, ele já havia passado por uma situação em que ele morreu. Ele foi apedrejado em Listra, e ele foi deixado por morto, e ele ressuscitou. E é nesse intervalo em que ele ficou morto, que nesse episódio aqui, mas também em outra parte das suas epístolas, ele fala que ele foi ao terceiro céu e viu coisas ilícitas, que para o homem falar. Aquela palavra ilícita não é que é proibido falar. É ilícita no sentido de incapaz, não existe linguagem humana. Por isso que aqui ele fala, ou eu não vi, o ouvido não viu, nem subiu no coração do homem. Então Deus está preparando coisas maravilhosas e incríveis. Agora veja bem, é para os que o amam. Nem todo crente vai ter uma experiência do céu igual, todo mundo igual. Tá? Essas coisas ele preparou para os que o amam. Note que para ser salvo você não precisa amar Deus. Você não precisa amar Deus. Você é salvo porque Deus lhe ama. Nós somos salvos porque Deus nos ama. Mas eu amar Deus é independente. Tá? Então, quem são aqueles que o amam? Jesus falou, se fizeis os meus mandamentos, são meus amigos. Tá? Eu estou parafraseando. Tá? Mas nós mostramos e demonstramos o nosso amor para Deus através da obediência aos seus mandamentos. Então, aí vai estar o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo vai ser determinado o grau do céu. O grau de galardão e posição e situação e condição que nós vamos ter eternamente. E isso vai ser baseado no amor que nós temos por Deus, ou seja, pelo que nós fizemos por Ele, nossa fidelidade, nossa obediência. E uma das coisas que entra aí, encaixa aí, é justamente a questão de evangelização. Tá? Se você ama Deus, se você ama Jesus, então uma forma de você demonstrar e provar isso é evangelizando, é falando dele, é espalhando as boas novas do Evangelho, tá? Que vai determinar a sua condição e posição no céu. Tá? Mas falando em fazer coisas para Deus, Deus não só
está preparando morada, não só Ele está preparando o céu para aqueles que o amam, mas veja só isso, Deus preparou, tá? Eu falei coisas que Deus está preparando, mas Ele já preparou algumas coisas, Efésios 2:10. Muita gente conhece Efésios 2:8 e 9, são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, aí para aí. Mas o versículo 10 diz o seguinte, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, agora escuta bem, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então não só Deus preparou morada, está preparando o céu, mas Ele preparou antes da fundação do mundo coisas, obras, para que nós andássemos nelas. O que quer dizer isso? Que a gente fez, para a gente fazer. Deus preparou situações, obras, coisas que tem o meu nome e o seu nome, que é para a gente fazer, para a gente andar nelas. Tá? Então a salvação não vem das obras, mas o galardão vem das obras. Nós somos salvos pela graça, mas o galardão não é pela graça. O galardão é por mérito baseado na nossa obediência e nas obras que Deus deixou para a gente andar nela. E uma obra que Deus deixou para todo crente andar nela foi a evangelização. Pregar o evangelho. Tá? Não precisa ser atrás de um púlpito, mas não precisa ser atrás de um púlpito que se prega o evangelho. Você pode pregar o evangelho na rua, nas casas, nas portas, com alguém sentado num banco, enfim. Tá? Existem vários modos de você evangelizar. E evangelização, eu te garanto, pela palavra de Deus, é uma obra que Deus preparou para todo crente andar nela. Por isso que eu digo, você não pode ser um bom crente, um crente fiel, um crente que ama Deus, sem evangelização. Ah, pastor, não sabia disso. Pois agora está sabendo. Então, evangelização não é uma coisa para os especialistas, é uma coisa para o pastor, para o missionário, para alguém que fez seminário, para alguém que... Nada disso, tá? Se você é salvo, você já está apto. Claro, quanto mais você faz, se prepara e estuda, por isso que estamos estudando sobre preparo hoje, mais apto e mais eficiente e mais usado pelo Espírito Santo você vai ser, tá? Mas não esperar nada, todo mundo deve começar. E já começar dentro daquilo que tem. Então, fazer uma coisa é importante para Deus, é evangelização, então exige preparo da nossa parte. Então eu quero ver algumas coisas que nós podemos fazer para nos prepararmos, tá bom? Então, com isso em mente, vamos iniciar, vamos ver a primeira coisa esta noite, que é passe tempo em oração. Tá? Passe tempo em oração. Lá em Filipenses 4, versículo 6, fala assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós, inclusive, falamos sobre isso recentemente, tá? Numa mensagem recente, mas um dos grandes empecilhos, um dos grandes medos que muita gente tem de evangelizar é o medo, é a apreensão, é a ansiedade. Eu não sei como faz. E é natural, é natural. Só que aqui está dizendo, não estejais inquietos por coisa alguma. Isso inclui também a ansiedade de evangelizar. E aqui está dizendo, nós lemos, antes de você ficar inquieto, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Então, oração ajuda a tirar essa ansiedade, esse medo, essa incerteza. Tá? Ore, porque Deus está ouvindo, e Deus quer muito que você faça isso. Se Deus ouve a sua oração em que você pede outras coisas para Ele, te garanto que Ele vai vir responder a oração para lhe dar calma e paz, e tranquilidade, e tirar o nervosismo e a ansiedade, que no começo pode ser algo, tá? Tem gente mais extrovertidas, outras são mais introvertidas, mais tímidas, e não é errado. Tá? Agora, errado é você deixar que isso impeça você de fazer a vontade de Deus, especialmente quando Deus diz que Ele pode tirar essa ansiedade. Tá? Não tem que estar inquieto por nada. É só a gente ir para Ele, lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Está lá escrito nas cartas de Pedro. Tá? Então não tem desculpa. Pastor, eu sou tímido. Ore a Deus. Tá? Ore a Deus. E você vai ter o poder do Espírito, você vai ter a ousadia do Espírito Santo. Então, algo muito importante para a preparação é orar. Ore para que Deus dê para você pessoas, contatos, para marcar encontros divinos, tá? Aqueles encontros que Deus que está juntando, Deus vai mexer nos pauzinhos, colocar você no lugar certo, na hora certa, e outra pessoa também. Então, ore a Deus por oportunidades, ore a Deus por poder, ore a Deus para você ter ousadia
espiritual, força espiritual. Um pregador muito famoso disse o seguinte: a oração não só ajuda a obra, a oração é a obra. Tá? Fazer isso é bom a gente orar. Não. A oração não é algo que a gente acrescenta. A oração é a obra. A parte integral da obra, e nós nunca devemos esquecer disso. Tá bom? Muito bem. Primeira coisa, então, ore. Passe tempo em oração, em preparação para a evangelização. Além disso, passe preparação confiando nas promessas que Deus vai dar fruto. Mas fala, como é que eu vou passar tempo nisso? Passe tempo lembrando, meditando. Tá? Enquanto você ora, lembre, se aplique, se prepare. Diga ao seu coração, diga à sua alma, diga ao seu espírito, fala, Deus vai fazer isso. Lá em João 15, e versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então entenda, sem ele você não pode fazer nada. Então passe tempo em oração e lembre-se, ele falou, se você estiver em mim, vocês vão dar muito fruto. Esse muito fruto não é apenas almas salvas, não é apenas falando sobre evangelização, tá? Mas certamente inclui evangelização. E veja bem, na evangelização, o mais importante não é ter almas salvas. Não me entenda errado, claro que esse é o alvo. Mas dentro das nossas responsabilidades, não cabe a mim salvar ninguém. Não sou eu, não é você que salva. A nossa fidelidade à obra se limita à nossa fidelidade em nós irmos. Tá? A gente vai, apresenta o Evangelho, apresenta Jesus. Se a pessoa quer ou não aceitar, bom, isso não tem nada a ver com a gente. Nós devemos nos preparar, no entanto, devemos nos equipar o máximo possível para fazer uma coisa mais bem feita dentro das nossas condições. Mas o salvar a alma só vai acontecer se a gente for. Então o mais importante, como falamos na semana passada, é a gente ir. Porque se a gente não for, então ninguém vai ser salvo. Não interessa nada, mas se a gente não for, então acabou tudo, morre tudo no meio do caminho. Então, todo fruto da evangelização vem de Deus, a nós cabe apenas a obediência. E nós temos grandes promessas de Deus. Efésios 3, versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que podemos ou pensamos, segundo o poder que em vós opera. Ou seja, Deus pode fazer muito mais além, olha quanto superlativo. Tá? Ele pode fazer tudo muito mais abundante além. É muito superlativo. Por quê? Porque Deus pode, é uma promessa. Agora, segundo o poder de quem? De Deus. O poder de que em vós opera. Tá? Então não é para ficar apreensivo, estar em oração, não é para ter medo. Lembrando, recentemente nós vimos isso. Medo, quem trabalha com medo é o diabo. Deus não trabalha com medo. Tá? Não para fazer as coisas certas. Tá? Nós devemos ter medo de Deus. Quando a gente sai do caminho de Deus, devemos ter medo. Nós vimos recentemente, Jonas não teve medo de ter desobedecido Deus e acabou se dando mal. Tá? Então, Deus usa o medo para nos trazer de volta, nunca para intimidar a gente, para fazer algo. Tá? Ele não vai fazer isso. Quem trabalha com medo é o diabo. 2 Timóteo 1,7 fala, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Tá? Também nós vimos esse versículo em uma mensagem recente. Então, como preparar para evangelizar? Número 1, passe tempo em oração. Tá? Fique lembrando, pensando para aumentar a sua confiança. Tá? Deposite sua fé, confie nas promessas que Deus faz. E outra coisa muito importante é a gente buscar o poder de Deus. Tá? A gente viu que quem está nele vai dar fruto. Então, o que exatamente é isso? Em João 15,4, a gente leu João 15,5, né? Sobre Jesus e a videira, nós somos as varas. Mas a gente vê o versículo anterior, João 15,4, fala assim: está em mim, note que é um imperativo, ele está mandando, está em mim, ou seja, esteja em mim. Tá? Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ou seja, se nós não estivermos nele, como somos ordenados, nós não vamos dar fruto. Que inclui evangelização também. Não é só tocante à evangelização, mas inclui evangelização. Então a pergunta fica, o que seria estar em Cristo? Porque nós queremos estar em Cristo, porque nós queremos poder ter fruto, inclusive na evangelização. Então, estar em Cristo
é você buscar Deus na palavra, é você passar tempo na palavra, lendo a palavra. E quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você vai conhecer Deus. Tá? Deus é a palavra é Deus. Então é muito importante a gente se dar conta disso, que nós vamos conhecer Deus e ter poder de Deus passando tempo na palavra de Deus. E, igualmente com oração. Mas de busca a Deus de oração, nós já vimos isso sobre passar tempo de oração. Então, estar em Deus inclui oração, inclui ler a Bíblia, inclui se congregar como igreja. Isso é estar em Cristo, porque Cristo é o corpo, né? A igreja é o corpo de Cristo, então está na igreja. Eu entendo nesses dias meio inconvenientes e meio malucos que estamos vivendo, sabe? Temporariamente, nós não estamos nos congregando como igreja, mas estamos nos congregando aqui. Isto aqui é, de um certo modo, um ajuntamento. Nós deixamos de fazer aquilo que estávamos fazendo, aquilo que poderíamos estar fazendo. Estamos juntos aqui, não no mesmo local, mas na mesma hora e no mesmo live, tá bom? Mas se juntar. Agora, quando voltar ao normal, tudo voltar ao normal, é lembrar disso. Você não tem como estar em Cristo se você não está congregando, juntando, se ajuntando com a igreja, tá? Se juntando nos dias que a igreja faz isso. Muito importante, então. Ler a Bíblia, orar, se juntar, ouvir a pregação. E outra coisa importante é a gente não cair no pecado. Quando a gente peca, a gente abre mão do poder de Deus. Quando a gente peca, o poder de Deus vaza. Tá? E quando a gente está em pecado, vivendo em pecado, seja lá o que for, a gente está quebrando, trincando o nosso espírito. E é como, eu quero que você imagine você tem sei lá, um pote, o pote está trincado, a água vai vazar. Então, quanto mais trincos você tem, quanto mais rachaduras você tem naquele vaso, mais a água vai vazar. Assim é o nosso espírito. Tá? Então, eu sei que todos nós somos pecadores, eu entendo que todo mundo peca, eu entendo isso, não estou dizendo que não é o caso, mas isso não é desculpa para a gente meter o pé na jaca, jogar os cuidados para os ares e fazer tudo que der na telha fazer, tá? Não é bem assim. Agora, quando a gente faz isso, a gente vai esfriar espiritualmente, nós vamos perder o poder de Deus, nós vamos sentir menos apetite de ler a Bíblia, de orar, de ir para a igreja. Tá? Por isso que muito crente tem dificuldade em orar, ter uma vida de oração, de leitura, de comunhão na igreja. Por quê? Porque é o pecado que está afastando eles. Né? Então, nós temos que conviver com o pecado, infelizmente, mas não devemos nos render ao pecado. Nós devemos simplesmente deixar tudo de lado e se esconder atrás da desculpa. Bom, todo mundo peca mesmo, então... Não é assim. Tá? Existem consequências, existe a penalidade. Então, todas essas coisas, bem por cima, são coisas que nos minam do poder de Deus, que vai ter um impacto direto em nós irmos evangelizar e temos resultados positivos, porque nós precisamos do poder de Deus. Tá? E Deus não usa vasos que estiverem muito sujos. Tá? Ele também não vai usar só vasos puros, porque nenhum de nós somos. Mas também ele não vai usar vasos que estão despreparados. Ok? Isso tudo que nós vimos até agora são coisas que nós podemos fazer antes da evangelização, em preparação antes da evangelização. Eu quero agora mencionar algumas coisas por cima, que são algumas dicas práticas para você considerar, e você vai usar isso durante a evangelização, mas é bom você conhecê-las antes. Tá? É bom você ter isso no bolso, na manga, para na hora você fazer uso dessas coisas. Tá? Então, não são coisas que você vai fazer antes de evangelizar, mas você tem que saber delas antes de evangelizar para poder usá-las durante a evangelização. Então, uma das coisas que eu vou dar aqui é coisa bem prática, tá? Adquirida, que eu aprendi de outras pessoas, coisas que eu aprendi na experiência, tá? E você que está me ouvindo, você já tem uma certa experiência, já tem uma certa prática em evangelização, você talvez vai concordar comigo e vai entender do que eu estou falando. Mas a primeira coisa é em relação à conversa. Tá? Faça uso do diálogo, ou seja, tenha um diálogo. Evangelização não é um monólogo. Monólogo, não é uma pregação. Tá? Em que a pessoa, você está lá falando e está todo mundo ouvindo. Não, isso não é evangelização. Evangelização você precisa de um diálogo. Tá? A palavra diálogo implica duas pessoas. Agora você tem que ter muito cuidado. Você tem que fazer uso do diálogo, mas você tem que comandar o diálogo. Tá? Não é para a pessoa também tomar a palavra. Mas é importante você ter um diálogo. Primeiramente para quê?
Vamos lá. Primeira coisa, você conhecer a pessoa. Você conhece a pessoa melhor, você mostra interesse na pessoa. Tá? E seja alguém que genuinamente tem interesse nas pessoas. Isso é importante. Tá? Você não vai lá fazer média, ficar fazendo, sabe, enganando a pessoa. Nossa, como você... Não é isso que eu estou falando. Tenha um interesse genuíno pela pessoa. Tá? Pergunte como é que ela está, e se ela tem uma criança, um cachorro, seu filho, sua filha, sua neta. Muito cuidado com isso, tá? Nunca pergunte para uma mulher se ela está grávida ou não, tá? Realmente não era sua conta, não interessa, e pode ser que ela, apesar de parecer estar grávida, não esteja. Tá? Eu já cometi esse erro e eu não gostei da experiência. Então, quer uma dica? Não comente sobre gravidez. Tá? Se a pessoa quiser falar que está grávida, você deixa. Tá? Porque realmente você pode encurtar, abreviar o diálogo rapidinho com algumas coisas mal colocadas. Então, conhecer um pouquinho sobre a pessoa. Tá? Você pode, então, tendo um diálogo, você pode manter, você pode guiar, como eu disse, você guia o diálogo e não deixa ser um monólogo chato. Entendeu? Chega lá, boa tarde, meu nome é fulano, eu sou da igreja tal, estou aqui para falar sobre isso, blá, 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 blá. Não, você não vai cativar o interesse da pessoa. Tá? Então, mantenha um diálogo para você conhecer mais sobre a pessoa, para não ser um monólogo monótono, tá? E você poder, com a conversa, você guiar o tema e a conversa e focar em Jesus. E sempre, isso não precisa nem falar, né? Seja agradável. Seja agradável. A pessoa está no dia a dia dela, ou está na casa dela, ou está sentada na calçada, no parque, está andando. Ou seja, a pessoa está com a vida dela. Ela não sabe, ela está nos dando uma fatia do seu tempo, da sua vida. Tá? Ela não tem obrigação de fazer isso. Tá? Você pode falar, não, pastor, mas eu que estou dando tempo da minha vida, e eu evangelho. Eu sei, mas sabe, a pessoa não sabe disso. Calma, ela tem outra perspectiva, outra visão. Tá? Muitas vezes você vai ver que a pessoa, acontece muito, ela vai lhe agradecer. Quando tudo é feito e a pessoa recebeu a Cristo, ela vai dizer, muito obrigado. Tá? No começo da conversa, muitas vezes eles não estão nesse espírito de agradecimento. Tá? Mas quando a conversa acaba, eles entendem o que foi que aconteceu, e o que foi que eles receberam, e como tudo agora é novo, como a Bíblia fala, nova criatura, eles vão lhe agradecer muitas vezes. Nem sempre, e não depende se agradecer ou não, a questão não é essa. Tá? Mas é algo que nós temos que manter em mente. Tá? Deixa eu só ajeitar uma coisa aqui que aconteceu. Eu não sei o que foi que houve aqui, mas eu vou dar um final rapidinho aqui nessa situação. Muito bem, voltamos ao normal. Tá ok? Então, faça uso do diálogo de forma sábia. Na sua conversa, nesse seu diálogo, tente usar, incluir 3 coisas. 1, seja sincero. Tá? Seja sincero. É muito fácil alguém ver a insinceridade de alguém nessas horas. Tá? Então não chegue lá dando uma de, sei lá, seja sincero. Tá? Interesse pela pessoa. Tá? Não tente ser aquilo que você não é, não tente demonstrar é mesmo, sabe, essas emoções exageradas. Seja natural, tá? Não precisa disso, a gente não precisa estar usando falta de sinceridade. Tá? Então vamos ganhar o ouvido do ouvidor com sinceridade quando a pessoa percebe que você tem um interesse genuíno no que você está fazendo. Pela pessoa, por Deus, pelo Evangelho. Tá? Outra coisa, use a Bíblia como sua autoridade. Tá? Tente usar a Bíblia. Lembrando que a palavra de Deus é a nossa autoridade. Então, cite a Bíblia, mostre a Bíblia. Eu aconselho você levar um Novo Testamento. Tá? Por quê? Porque o Novo Testamento é pequeno. Tá? Não é uma regra. Se você quiser levar a sua Bíblia da família, aquela que é dessa grossura, desse tamanho, que pesa 3 quilos, fique à vontade. Mas eu aconselho levar um Novo Testamento pelo seguinte. Uma Bíblia grande pode intimidar a pessoa. Lembrando que ela pode, no final da conversa, até lhe agradecer. Mas se no começo ela ficar intimidada e ver você vindo com uma Bíblia embaixo do braço, muita gente corre, muita gente não sabe o que você vai tratar, acha que é outra coisa, que é testemunho de Jeová, que é sei lá o quê. Então, e um Novo Testamento, você coloca no bolso, escondido. Tá? E outra coisa, você não precisa da Bíblia inteira para levar alguém para Cristo. O Novo Testamento está amplamente. Você pode usar João e Romanos, se tiver. Um livro tem uns livretozinhos de João e Romanos também. Então você não precisa da Bíblia, dos 66 livros da Bíblia. Tá? Não precisa. Tá? E o tamanho da Bíblia não é uma reflexão da sua espiritualidade. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu aconselho você levar um Novo Testamento.
tá? E não levar uma Bíblia. Quer levar leve, não quer errado, não quer levar leve, fica à vontade, não estou dizendo que é errado nem nada, mas muitas vezes alguém vê você de longe com uma Bíblia, a pessoa vai atender o telefone, alguém me chamou, ou já vai ficar na defensiva, quando você chegar perto, já vai ficar, epa, esse é um daqueles que... Tá? Então você não quer isso, tá? Então use a Bíblia, tá? Você pode... Outra coisa, a fé vem pelo ouvir, então se você decorar versículos da Bíblia, você pode citar esses versículos, tá? Os panfletos que nós usamos na igreja, eles contêm versículos, você pode mostrar lá também. O que eu sempre faço, eu digo, isso aqui não é a Bíblia, mas esse panfleto, obviamente, não é a Bíblia, mas contém versículos da Bíblia. Aqui tem um capítulo, tem um livro, você pode comparar em casa na sua Bíblia, você vai ver que é a mesma coisa, mas você usa a Bíblia. Você tem que usar a Bíblia, ou falada, ou mostrada, seja no panfleto, no Novo Testamento, seja numa Bíblia inteira, não interessa, mas você precisa usar a palavra de Deus. Por quê? Porque é a nossa autoridade. Tá? A gente não está dizendo, eu acho, porque o meu pastor disse, porque lá na igreja a gente crê assim. Se for por essa tangente, esquece. Tá? Temos que usar a Bíblia, tá? Ou falada, ou no panfleto, ou no Novo Testamento, ou numa Bíblia, mas tem que usar a palavra de Deus, é a nossa autoridade. E também use, além da sinceridade, tá? e da autoridade bíblica, use também de urgência. Tá? Urgência. Que urgência, pastor? Se a pessoa morrer, ela vai para o inferno. Isso é urgente. Morreu sem Cristo é inferno. Tá? Isso é uma urgência. Então, use de urgência e a severidade da urgência. Tá? Não termine, então um dia aí, quando você quiser e tiver afim, tente levar. Agora, claro, você não quer também exagerar na dose da urgência e fazer escândalo no meio da rua, tá? Não é isso que estamos falando. Mas use de sabedoria para deixar claro a importância e a urgência do que está sendo tratado, tá? Que tudo pode mudar literalmente no piscar de olhos. Tá? Uma coisa que podemos usar muito nessas épocas assim é falar, olha, você pode não morrer, mas Jesus pode voltar a qualquer momento. Né? E quando Jesus voltar a qualquer momento, né, quem é salvo vai e quem ficar vai ter que passar pela tribulação. Então, lembre-se disso. Outra coisa para lembrar na abordagem, na conversa, no diálogo com as pessoas que a gente encontra, é que nós não devemos ser enganados pela religiosidade ou a religião de ninguém. Tá? Religião é um falso substituto por fé em Cristo. Tem muita gente que pensa que é salvo, não porque confiou em Cristo no que ele fez, mas porque estão seguindo uma religião, porque fazem aquilo que a igreja deles manda, porque eles não fazem isso, não fazem aquilo, vão para o culto, foram batizados, tomam ceia, blá, 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 blá. Nada disso é salvação. Então alguém pode ser muito religioso, alguém pode até ser evangélico, a pessoa pode estar numa igreja batista, pode até estar numa igreja batista independente, mas isso não garante a salvação de ninguém. Ninguém. Salvação é garantida através da fé em Jesus Cristo e o que ele fez na cruz. Acabou-se, mais nada. Então se encontra alguém muito religioso, pode ser de outra religião, pode até ser evangélico ou batista, não interessa. O que interessa é se ela sabe se ela vai para o céu ou não e em que ela baseia esse conhecimento. Porque muita gente se pergunta, você morreu, vai para o céu? Ah, sim, vou. Por quê? Ah, porque eu persevero, eu obedeço, eu estou... Bom, nada disso é salvação, tá? Porque a salvação não vem das obras. Então, alguém que fala essas coisas bonitas, que vai para a igreja, que o meu pai, meu avô, minha avó, minha tataravó, meu bisavô, eu nasci na igreja, eu já ouvi todo tipo, tá? Nada salva. Religião não é substituto para salvação. Então, quando alguém bota aquela manta de espiritualidade, cuidado, tá? Não vai pensar que aquela pessoa é salva só porque ela tem certas coisas na vida dela. Tá? E alguém pode ser salvo mesmo tendo um comportamento moral exemplar. Tá? Sabe que o inferno está cheio de pessoas honestas, pessoas morais, pessoas decentes, mas eram perdidas. Tá? Porque não é a nossa vida decente, moral, honesta que vai salvar ninguém. Então, infelizmente, o céu tem muita gente que aqui na Terra, podemos dizer, foram terríveis, né? Ladrões, assassinos, bandidos, corruptos, mentirosos, blá, 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 vai. Mas também vai ter muita gente que tinha uma vida, humanamente falando, íntegra e reta e honesta e decente, que nunca fez mal a ninguém, nunca roubou, nunca matou, nunca desejou, fez boas obras. Tudo isso, a pessoa vai para o inferno do mesmo jeito. Tá? Então não seja confuso por religião ou uma vida correta, uma vida moral, uma vida honesta. Isso não é garantia de salvação. Tá? O mundo, lá em 1 Coríntios 2, versículo 14, diz assim, ó, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente.
Então, o homem natural está dizendo o homem não salvo, o homem perdido. Tá? Todo mundo nasce um homem natural. Todo mundo nasce perdido. Ninguém nasce salvo. E o que acontece é que esse homem natural, como todos nós éramos, a gente não entende as coisas de Deus. A gente muitas vezes acha que é loucura. Eu já falei com pessoas que diziam assim, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que alguém que roubou, matou, pintou, bordou, fez tudo de errado, aceita Jesus e vai para o céu. Eu que nunca fiz mal a ninguém, nunca roubei, nunca fui preso, nunca quebrei nenhuma lei, eu vou morrer e vou para o inferno. É mais ou menos isso. Eu não aceito isso. Não faz sentido para eles. Como que uma pessoa boa como eu não vou para o inferno, não vou para o céu, e um bandido sem vergonha desse daí vai para o céu só porque aceitou Jesus? Não faz sentido. Humanamente não faz sentido. Tá? Mas por quê? Porque a mente dele é natural. Então ele não vai entender. Por isso nós temos que apresentar de tal modo que ele venha entender, deixar o Espírito Santo trabalhar no coração dele, no entendimento dele, para que ele possa então fazer isso. Lá em Atos 16:4, nós temos um bom exemplo do que acontece durante a evangelização. Tá? Lá em Atos 16, versículo 14, fala assim, é Paulo em suas andanças, tá? Nas suas missões, nas suas viagens missionárias, fala assim: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. Isso é Lucas falando, tá? Nos ouvia. Era Lucas, Paulo e os seus acompanhantes. Mas quem está escrevendo Lucas, sabemos que quem escreveu Atos foi Lucas, tá? Nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Veja bem, aqui tinha uma mulher chamada Lídia. Fala que Lídia, ela servia a Deus, mas ela não era salva. Então, ela fazia boas obras, ela fazia, sabe, dentro do entendimento dela, ela fazia as coisas a serviço de Deus, no entendimento dela. E tem muita gente assim, tem muita gente em igreja que estão fazendo coisas para Deus, mas não é salvo, porque está confiando naquelas coisas. Tá? Lídia é um exemplo de alguém que servia a Deus, mas não era salvo, porque fala aqui, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Você leia mais adiante e vai ver que ela foi salva. Se ela foi salva, é porque quando ela servia a Deus, ela não era salva. Então, veja, alguém pode servir a Deus, fazer coisas para o reino de Deus sem ser salvo. Tá? Claro, não vai ser tão perfeitamente, mas é possível. Gente, Deus usou um jumento para falar para Balaão. Se Deus usa um jumento, ele pode usar qualquer pessoa. Tá? Mas aquele exemplo, o que eu quero trazer atenção é o seguinte, que as pessoas, o homem natural, não entendem as coisas de Deus, mas olha o que fala, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta. Deus abre o coração das pessoas. Quando a gente vai evangelizar, nós temos que ir bem apresentado, tá? Temos que apresentar de uma forma clara, mas quem vai abrir o coração é o Espírito Santo, não somos nós. Não quer dizer que chega lá de qualquer jeito e pronto, não. Nós temos que fazer a nossa parte, mas é Deus que abre os corações. Então, se um homem natural não compreende as coisas de Deus, como é que ele vai entender o Evangelho? Se o homem, sem ser salvo, não tem o Espírito para mostrar a verdade do Evangelho, como é que ele vai ser salvo? Deus abre o coração. Quando? Quando a gente vai e a gente explica o Evangelho. A gente não vai sozinho, o Espírito Santo vem conosco, vai adiante, prepara corações, prepara tudo, e a gente tem que simplesmente estar pronto para ir e fazer a coisa no melhor da nossa habilidade. Tá? Então, as dicas para quando estou evangelizando faça uso do diálogo, tá? Use na sua conversa sinceridade, autoridade da Bíblia, tá? E também uma certa urgência. Não seja enganada por religião e uma vida boa, aparentemente, pelo menos, não seja enganado por isso. E a última coisa que eu quero falar hoje é mantenha o foco no inimigo. Tá? Mantenha o foco no Evangelho e mantenha o foco no inimigo. O diabo vai estar querendo atrapalhar. Tá? Quando a gente sai para evangelizar, o diabo quer atrapalhar. Não duvide disso. Tá? Não duvide de mim. O diabo quer atrapalhar. Então, nós temos que entender que a nossa guerra não é a gente contra aquela pessoa. A guerra não é, sabe? Aquela pessoa não é nosso inimigo. A nossa luta não é com aquela pessoa. Tá? As armas da nossa guerra é amor, é compaixão, é sinceridade, é a verdade. Tá? Não adianta então entrar no bate-boca. A pessoa não quer, a melhor coisa que você faz, dê um passo para trás, encerra aquele episódio da forma mais agradável possível, tá? Deseja uma boa tarde, um bom dia, o que seja, deixe um panfleto, uma oportunidade e saia.
Tá? Não seja enrolado. Muitas vezes pessoas vão querer ser contenciosas, tá? Especialmente pessoas de outras igrejas ou religiões, vão querer discutir com você. Olha, quando um evento, um momento de evangelização vira uma discussão, é justamente isso, deixou de ser evangelização. Agora é uma discussão, que em breve vai virar um bate-boca, se tomar cuidado. Então, quando tem um certo antagonismo, é na hora de você ficar esperto, que o diabo está ali. Tá? E a gente vai querer tornar aquilo sobre uma luta, uma briga entre você e a pessoa, ou a posição sua e a posição da pessoa, mesmo a sua posição, nossa posição sendo correta, tá? Não é desculpa, não dá para discutir nada. A pessoa não quer ouvir, não quer ouvir. Deus não preparou aquela pessoa. Ou a pessoa não se deixou preparar por Deus, o Espírito Santo, ele está resistindo. Você não pode fazer nada. Então, se há resistência, agora sim, também não vamos por qualquer coisa abandonar tudo. Mas peça a Deus para ter discernimento, para saber se e quando você deve dar um passo para trás e deixar a coisa para lá. Não deve fazer isso com leviandade, e se a pessoa não cair de joelho e me implorar, pelo amor de Deus, para me falar do Evangelho, eu não vou pregar. Também não é assim, tá? Mas tem que usar de sabedoria. Por isso que precisamos do poder de Deus. Por isso que nós oramos, buscamos o poder de Deus, evitamos o pecado, lemos a Bíblia. Tudo isso é em preparação. Sabe? Ir para a igreja não é uma finalidade em si. É uma preparação para a evangelização e o poder de Deus em nossas vidas. Para não só evangelizar, para sermos bons pais, boas mães, bons esposos, bons maridos, bons filhos, bom patrão, bom funcionário, bom tudo. Tudo isso é feito através do poder do Espírito Santo. Inclusive a questão que estamos vendo, que é evangelização. Tá bom? Lá em 2 Coríntios 10, versículo 3 a 5, nós somos lembrados justamente disso. Que diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Então Paulo falou, olha, a gente está na carne, mas a gente não briga de acordo com a carne. Tá? Continua, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, não são deste mundo, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos, veja que interessante, argumentos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Então, o que nós temos que fazer é usar as armas que Deus nos disponibiliza, tá? Para derrubar esses argumentos e essas resistências. Mas entenda, quem vai fazer? A gente vai fazer por fora, o Espírito Santo por dentro. Mas se a pessoa não está fazendo, não está deixando, não está deixando que Deus fale, não é você ou eu que vamos quebrar essas barreiras. Tá? Então entenda, evangelização é 100% uma parceria. Você não estamos lá sozinho. Não estou falando, estou com meu parceiro. Não é isso. Nós estamos em parceria com Deus, com o Espírito Santo. Tá? E é muito importante a gente fazer isso. Né? Não tem que lutar, não tem que brigar. A evangelização não é para lutar e brigar com a pessoa. Tá? Longe disso. Tá? E não é uma luta contra você e a pessoa, você e a posição da pessoa. É entre você e a verdade. Tá? Nós temos também manter isso sempre em mente. Tá? João 1, versículo 12, só para resumir aqui, tá? Quero falar só duas coisas importantes. Três coisas importantes, mas rapidinho, só para a gente fechar aqui. Número 1, a pessoa precisa receber Cristo para ser salvo. Não basta, ele ouviu o Evangelho. Ouvir é importante, é imprescindível. Mas só ouvir o Evangelho não garante salvação. Tá? João 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, note que receber a Cristo, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então a pessoa tem que crer e receber. Quando a pessoa crê e recebe, ela se torna um filho de Deus, nascido de Deus, um crente. Tá? Mas a pessoa tem que receber, não tem só ouvir, tem que receber. O receber e crer é a mesma coisa. Tá? Mas tem que crer, tem que receber, não é só ouvir. Se a pessoa ouvir, é importante, claro, mas ouvir não quer dizer que a pessoa é salva. Outra coisa muito, mas muito importante, eu não posso enfatizar isso demais. Tá? O alvo, tá, da evangelização não é levar alguém a fazer uma oração. O alvo da evangelização é levar a pessoa a tomar uma decisão, a entender e receber, fazer uma decisão de aceitar Cristo. Tá? Não é fazer a pessoa repetir uma oração. Não é isso. Tá? Não é isso. Eu vou falar com alguém, aí ela vai orar e tudo bem. Não, a pessoa pode até orar direitinho, repetiu tudo direitinho, falou até em nome de Jesus, amém. Mas se ela não entendeu
ela não creu. Porque você não pode crer no que você não entende. Você tem que crer, mas antes de crer, você tem que entender. Então, ela tem que ouvir, tem que ouvir. Mas ela tem que crer, ela tem que entender. Isso não quer dizer, não é oração que salva. Não é uma oração que vai salvar ninguém. É o Evangelho. É você ouvir, entender e crer. Receber o Evangelho. Aceitar, como a Bíblia lemos aqui, todos quantos o receberam. Então tem que receber. A gente recebe crendo. Para crer nós temos que ouvir. Mas não é fazendo uma oração. Se ora com a pessoa, claro, mas não é oração que salva, é o Evangelho que salva, é crença. Outra coisa muito importante é que a gente tem que manter o foco no Evangelho e não ser distraído por conversas ou argumentos, como eu mencionei agora há pouco. E muitas vezes, a gente viu semana passada a mulher no poço, lá em João capítulo 4, foi exatamente isso. Jesus estava pregando para ela, ela quis distrair, né? Ela falou, não, porque vocês dizem que é Jerusalém e nós dizemos que é aqui, e aquela coisa toda, ela tentou mudar de assunto. E Jesus trouxe ela de volta para a questão. Então muita gente vai ver isso. Vão fazer perguntas, vão perguntar se Adão tinha umbigo, quer saber quem nasceu primeiro, o ovo, foi o ovo ou a galinha que foi criado primeiro. E são perguntas que podem até ser perguntas válidas, perguntas honestas, mas não deixe perder o foco. Eu aconselho você falar coisas do tipo, essa é uma excelente pergunta, e depois de terminar aqui eu posso até tratar. Mas eu não sei. Aí você fala, eu vou descobrir, eu vou estudar, posso voltar aqui, eu posso, enfim, você sugira uma opção, ela pode ir para a igreja, alguém na igreja pode vir aqui dar um estudo para você, se você quiser, se a pessoa está realmente interessada, pode fazer isso. Mas não deixe o seu tempo de evangelização virar um tempo de discipulado, ou tirar dúvidas bíblicas, não que seja errado, mas a hora de evangelização é evangelização, sem dizer que você não vai discipular alguém, ou ensinar verdades bíblicas para alguém que não é salvo. Você está perdendo o seu tempo. Tentar discipular alguém que não tem o Espírito Santo, nós acabamos de ler, o homem natural não discerne as coisas espirituais. Então você tem que manter o foco naquilo que você está fazendo. Tá bom?